Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos então hoje concluir, encerrar o assunto um cargo que o Senhor tem colocado nesses dias no meu coração para compartilhar com os irmãos. No capítulo 4 o Evangelho de João, capítulo 4. Antes de ler, vamos fazer uma oração ao Senhor. Bendito Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos nas mãos benditas, poderosas do Teu Santo Espírito, para Ele nos conduzir, nos levar a toda a verdade que está em Cristo. Que Ele venha aquietar também os nossos corações e a trazer a graça aos nossos corações para receber a Tua palavra, para entendê-la, para compreendê-la, para também guardá-la no coração e viver segundo ela. Nós te pedimos que Ele, que é o divino inspirador da Escritura, venha também a ser hoje o divino intérprete dela para os nossos corações. Nós reconhecemos a nossa total dependência dEle. E nós te pedimos que Ele nos possa então governar nessa manhã por meio da exposição da Tua palavra. No nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Capítulo 4 de João. Fazendo um breve resumo do que nós temos falado, no capítulo 2, temos o milagre das bodas de Caná. E o assunto central desse milagre, segundo João, é a conversão da água ao vinho, mas o significado é que o noivo celestial, que é Cristo, Ele traz o bom vinho, o melhor vinho, o vinho definitivo. Melhor do que o vinho que antes eles tinham, que era o vinho da criação primeiro e logo o vinho da lei, da aliança, da velha aliança. E depois falamos que nos próximos capítulos, até o capítulo 4, o significado desse bom vinho vai ser desenvolvido por João. Primeiro, a maneira em que esse bom vinho vai ser fornecido. Os irmãos lembram que o Senhor disse para Maria, sua mãe: mulher, ainda não chegou a minha hora. E então ele liga a questão do milagre com a questão fundamental, a missão fundamental da sua vida. A hora dele, a hora da morte na cruz. Essa é a hora de Jesus. E finalmente também a ressurreição que vem após a morte na cruz. Então a hora de Jesus, vamos dizer assim, caracteriza tudo o que vai acontecer desde esse momento até o final do Evangelho. Tudo aponta para lá. Todos os sinais do Senhor apontam para a cruz e a ressurreição. Logo depois, então, a maneira em que Ele vai fornecer o bom vinho, então, é através da sua morte e ressurreição, quando Ele entra no templo, e então fala do zelo da sua casa que consumirá a sua vida, e também da morte do seu corpo, a destruição do seu corpo, que é o santuário verdadeiro de Deus, e a ressurreição dele dentre os mortos. É através da sua morte e ressurreição que ele vai fornecer esse vinho da vida eterna, que no capítulo 3 nós então entendemos que é o vinho do Espírito Santo, que essa vida que ele nos dá é a vida do Espírito Santo, através de um novo nascimento, da regeneração do nosso ser, do nosso espírito, do nosso coração, da nossa vida inteira, para entrarmos no reino de Deus. Como o irmão Romeu nos falou, não no reino definitivo, mas já entramos na realidade espiritual do reino de Deus. E esse reino já está presente em nós, através do governo, da direção do Espírito Santo de Deus e da operação do Espírito Santo em nossas vidas, nos transformando de glória em glória até a plenitude de Cristo. E então o Senhor volta a insistir para Nicodemos, aquele mestre de Israel, que isso vai acontecer por meio da sua morte na cruz. Como é que nós vamos nascer de novo? Como é que vamos nascer do alto? Como que o Espírito vai vir para nós e nos fazer nascer de novo? Da água e do Espírito, através da palavra e do Espírito. E isso vai acontecer porque o Filho do Homem será levantado numa cruz, como a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, para que todos aqueles que olhem para ele. Veja qual que é o contraste. Nicodemos era um fariseu,
E um fariseu eram pessoas que achavam que através da observância estrita da lei, das obras, das coisas que eles faziam, da religião, das muitas coisas que eles faziam para ganhar o favor de Deus, o amor de Deus para com eles, para ganhar a sua entrada no reino eterno de Deus, que eles pensavam ser o final da história. Uma vida religiosa de práticas, de tantos mandamentos e ordenanças guardadas, de leitura, de estudo acucioso da lei de Deus, da palavra, da Torá, do Velho Testamento. Mas nada disso pode fazer com que qualquer homem possa ver, entender, nem menos entrar no reino de Deus. O homem não precisa fazer nada. Não é o homem que pode entrar pelo seu esforço, pela sua habilidade, pela sua capacidade. Nesse ponto, todas as habilidades humanas não servem, não prestam para nada. E essa é a lição que precisava aprender Nicodemos. Sendo ele um mestre de Israel, precisava aprender que apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que a vida do reino de Deus não se concedida. E isso, por graça, pelo grande amor com que Deus nos amou em Cristo. E como aqueles homens mordidos pelas serpentes, sem esperança, sem qualquer esperança, contaminados pelo veneno das serpentes no deserto, porque eles tinham pecado contra Deus, eram culpáveis contra Deus. E esse pecado estava simbolizado nas serpentes que morderam neles. E o veneno que entrou neles estava tirando a vida deles. E quando eles estavam lá na beira da morte, estavam aí no borde da morte mesma, sem esperança, sem poder nenhum, sem serem capazes de salvar a si mesmos, foi nesse momento que Moisés levantou aquela serpente de bronze. E quando eles olharam para essa serpente, eles foram salvos. Eles foram salvos, sem intervenção, qualquer intervenção da parte deles, apenas pelo olhar da serpente. Então, essa serpente simboliza, pelo olhar para a serpente. Então, essa serpente simboliza, de bronze, Cristo crucificado, que é a fonte da vida eterna. Apenas precisamos olhar e crer nele. Esse é o capítulo 3. E agora vamos ver o capítulo 4. Então, o capítulo 3 é o conteúdo, a vida plena do Espírito Santo nos habitando e nos transformando, nos regenerando, habitando e transformando, habilitando com um conjunto novo de capacidades espirituais para sermos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 4, então vamos ver o que viria a ser, como o irmão Romeu está nos falando também, o odre, o vaso, que deve conter esse conteúdo da vida eterna do Espírito Santo de Deus. Qual que é o vaso? Como que essa vida se torna a nossa vida? Então, temos aqui o capítulo 4 e vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui nós temos então um momento em que o Senhor sai definitivamente da Judeia, porque mormente o ministério do primeiro ano do Senhor, que é o ministério, vamos dizer assim, que apenas João registra alguns eventos desse ministério, que nós já limos, em Judeia principalmente. Aqui o Senhor sai definitivamente da Judeia para começar o seu ministério na Galileia. É esse ministério que está, vamos assim dizer, descrito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E aqui está começando esse ministério. O Senhor está saindo para ir e começar seu ministério na Galileia. E, logicamente, para chegar em Galileia, ele precisava passar pela província de Samaria. Para os irmãos que conhecem a geografia bíblica, os irmãos lembram que Israel é assim, em seu sentido vertical. No sul do país de Israel estava a Judeia, no sul. E no norte estava a Galileia, ao redor do chamado Mar de Galileia. Mas entre Galileia, no norte, a província de Galileia, a província de Judeia, no sul, estava a província de
Samaria, entre as duas. E Samaria era uma terra habitada por um tipo de povo diferente. Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Vamos continuar lendo, porque diz assim, era necessário atravessar a província de Samaria. Agora, deixa-me explicar uma coisa aqui. Logicamente, o caminho mais curto para chegar desde Judeia até Galileia era Samaria. Era o caminho mais curto. E era a maneira mais certa de chegar rápido em Galileia. Mas muitos judeus, zelosos da lei, por causas que vamos ver agora, evitavam passar por Samaria e faziam uma caminhada mais longa, muito mais longa. Eles saíam, cruzavam o Jordão para o leste, para evitar passar por Samaria, e subiam pelo leste do Jordão e logo voltavam a entrar em Galileia por cima. E assim evitavam, faziam todo um rodeio para evitar passar por Samaria. E esses eram os judeus mais zelosos. Nem todos os judeus faziam isso, mas os mais zelosos da lei e das tradições judaicas faziam isso. Por quê? Porque para eles os samaritanos eram um povo impuro e não queriam contaminar-se com os samaritanos. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que no final do livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, aparece a história da origem dos samaritanos, do povo dos samaritanos. Quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelos assírios, então eles levaram, a maioria das pessoas das 10 tribos do norte foram levados para terras longe e nunca mais voltaram. Mas algumas pessoas das tribos do norte, que eram os mais pobres dentre os pobres, que não tinham qualquer influência nem poder, foram deixadas na terra pelos assírios. Aí, esse pequeno grupo de pessoas, israelitas, mas os mais pobres entre os pobres. E logo os assírios trouxeram pessoas de outras partes, outras regiões do seu império, para povoar aquela região de Samaria, no norte, o reino de Samaria, que foi destruído no ano 722 pelos assírios. Então, os assírios trouxeram aqueles povos e colocaram eles na terra, e esses povos que chegaram lá de fora com os seus costumes, os seus ídolos, os seus deuses pagãos, se misturaram com os israelitas que ficaram na terra. E dessa mistura entre esses povos pagãos, de sangue, vamos dizer assim, gentio, e aqueles israelitas que ficaram na terra, os pobres entre os pobres, surgiu o povo dos samaritanos. E no livro das Crônicas é dito que eles se misturaram e então conservaram algumas tradições da religião de Israel, mas misturada com os costumes e as religiões deles, e surgiu uma espécie de sincretismo. Então eles tinham uma religião sincretista, quer dizer, uma mistura entre a religião de Israel e as religiões, os deuses deles. Mas com o tempo, eles foram derivando para um monoteísmo também radical. Com o tempo, ao passar dos anos, dos séculos, eles foram derivando também para um monoteísmo radical e abandonando os seus deuses pagãos e as suas ideias pagãs e os seus costumes pagãos. Só que eles apenas reconheciam a Torá, quer dizer, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Apenas esses 5 livros como a escritura inspirada por Deus. E todos os outros livros, os profetas, os livros históricos, os salmos e tudo mais, eles não reconheciam como escritura inspirada. Apenas a Torá de Deus, os 5 livros de Moisés. Para eles, apenas esses livros eram inspirados por Deus. E por isso até hoje existe o chamado Pentateuco samaritano, que vem de lá, daqueles livros que eles reconheceram como inspirados. Eles sempre foram inimigos dos judeus. Na verdade, quando os judeus voltaram para reedificar Jerusalém, você lembra essa história? Eles voltaram para reedificar Jerusalém, voltaram para reedificar o templo, a cidade e o templo. Os samaritanos ficaram bravos e não queriam que eles reedificassem essa cidade e o templo. E então foram inimigos deles. Sempre estiveram aí ameaçando eles e tentando obstruir a reconstrução do templo e da cidade. E por isso houve uma
Mensagem muito grande entre ambos povos, sempre. E para os judeus, os samaritanos eram um povo impuro, misto, de sangue impuro. Então eles não queriam misturar-se de qualquer maneira com os samaritanos. E, pior do que isso, no ano 400 a.C., os samaritanos tinham construído um templo. Eles, lendo o Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, e interpretando mal o livro de Deuteronômio, acharam que eles tinham que erigir um templo, levantar um templo lá no Monte Gerizim, na Samária. E edificaram um templo rival do templo judaico em Jerusalém. E um dos governantes, dos chamados Macabeus, que se chamava João Hircano, um dos governantes macabeus, invadiu Samaria e destruiu aquele templo dos samaritanos. E então os samaritanos ficaram ainda mais bravos com os judeus, e assim, essa rivalidade persistiu ao longo do tempo. E, para entender o contexto, e esse templo foi destruído, nunca mais voltou a ser edificado, mas para os samaritanos o Monte Gerizim continuava a ser o lugar mais santo, sagrado da terra. Esse é o contexto. Quando chegou o tempo de Jesus, os samaritanos eram um povo mais pobre, mais fraco, e eram muito desprezados pelos judeus. E os judeus evitavam de qualquer maneira contaminar-se, quer dizer, tocar nos samaritanos, ter algum contato com os samaritanos, porque para eles era um povo de sangue impura, misturada, então o desprezo era muito grande. E Jesus propositadamente, então, disse aqui, ele decidiu ir por Samaria. Isso é muito importante, o que está acontecendo aqui. Era necessário para ele passar por Samaria. Não apenas por uma questão geográfica, porque ele poderia ter evitado Samaria, mas ele precisava passar por Samaria. O que vamos ter aqui é uma representação muito linda do significado mais profundo do Evangelho. Lembre que nós estamos lendo um Evangelho. O que realmente significa o Evangelho? Está aqui descrito na história que vamos ler a continuação. Vamos então ler. Capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas não era apenas uma necessidade, vamos dizer assim, geográfica, para chegar rapidamente em Galileia. Mas era uma necessidade no sentido que, você sabe, como o Senhor mesmo diz, ele nunca fazia nada sem a vontade do seu Pai. E esse movimento dele está governado também pela vontade do seu Pai. Então, quer dizer que era necessário para ele, por causa da vontade do seu Pai, passar por Samaria. Ele tinha lá uma cita, ele tinha lá um apontamento marcado por seu Pai. E tinha que ir lá. Qual que era esse apontamento? Veja. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Era uma terra que, lá no princípio, na história dos patriarcas, habitou Jacó e deu a seu filho José. Porque essas eram as terras de Efraim, o filho de José. Estava ali a fonte de Jacó, ou poço de Jacó. Na verdade, é o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, ou ao poço. Importante entender que não era apenas uma fonte, era um poço, daqueles onde a água está lá no fundo. Então, o Senhor se assentou aí, junto daquela fonte, ou aquele poço, por volta da hora sexta, vamos dizer 9 da manhã, ou um pouco mais, por volta da hora, o meio-dia, hora sexta, mais ou menos no meio-dia. O Senhor se assentou aí junto a um poço. A descrição de João é muito importante, como ele descreve toda a cena para nós. O Senhor caminhou. Naquele tempo as pessoas caminhavam muito. O Senhor foi caminhando, e chegou ao meio-dia, quando já o calor era intenso. O calor do dia já era intenso. Aquela região é uma região muito seca, com muito calor. E ele chegou perto daquele poço, por quê? Porque ele tinha, como disse aqui, sede. E ele estava cansado da viagem. O primeiro que nós precisamos notar, como João descreve o Senhor Jesus. Veja bem, ele é um homem como nós, que se cansa como nós, que experimenta as fraquezas da natureza humana física. Ele está cansado do caminho. O Senhor não é um super-homem caminhando por aí.
Ele é um homem como nós, cansado do caminho, com sede por causa do caminho. Mas ele faz tudo isso para chegar lá junto daquele poço. E aí se assenta o Senhor com sede e cansado. E os discípulos deixam ele para ir comprar comida na cidade, porque também estão com fome, têm caminhado muito. E aí o Senhor está sentado junto do poço de Jacó, assim é. Um poço que o mesmo patriarca Jacó construiu, cavou. E, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E aqui começa a história. O Senhor está cansado, tem sede, está sentado junto daquele poço. Ele não tem como tirar água do poço, porque lembre que ele nunca tirou vantagem da sua condição divina. Ele poderia até tirar água do poço em qualquer momento, se ele quiser, mas ele está vivendo e caminhando toda a jornada do homem. Então ele está sentado junto ao poço, mas ele não tem um balde para tirar água do poço. E está esperando aí, com sede. E nesse instante, uma mulher vem tirar água do poço. Agora, vamos tentar entender a cena. Uma mulher no meio-dia, quando o sol é mais intenso, o calor mais intenso do dia, vem tirar água do poço. Ninguém vem nesse horário a tirar água do poço. A maioria das pessoas vão bem cedo para evitar o calor do dia. Então, as pessoas chegavam 8 da manhã, 7 da manhã, a maioria das pessoas tirar água desse poço. Porque lembra, as pessoas não tinham água na casa como nós hoje. As pessoas precisavam todos os dias ir para o poço e tirar água para eles. Então, mas essa mulher vem num horário em que ninguém vem. Então, alguma coisa acontece com essa mulher que faz a diferença. Essa mulher vem no horário em que ela quer evitar as outras pessoas. Ela não quer se encontrar com outras pessoas no caminho. E por isso vai nesse horário. Porque essa mulher tem uma situação, uma condição específica, especial. E é uma mulher. E então ela se aproxima do poço e vê que o Senhor Jesus, um judeu, está sentado aí junto do poço. E ela se aproxima timidamente a tirar água do poço. E o Senhor fala para ela. Agora, é muito difícil para nós entender o choque que ela experimentou nesse momento. Porque nós não vivemos na cultura dela. Mas deixa eu explicar uma coisa. O choque que ela experimentou nesse momento. Primeiro, ela era uma mulher. E era totalmente inconcebível que um homem falasse para uma mulher publicamente. E isso estava proibido, tanto na cultura judaica quanto na cultura samaritana. Não era permitido um homem falar para uma mulher publicamente. Até hoje, nos países orientais muçulmanos, isso acontece. Então, era uma coisa que não podia acontecer. Primeiro, o Senhor fala diretamente com ela. Segunda coisa, ela é samaritana. E ele é um judeu. Então, como diz aí, a mulher fica impressionada, porque ela responde. Então lhe disse a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E por que ela diz isso? Porque os judeus e os samaritanos, diz aí, explica João, não se dão, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas o sentido da frase grega é mais forte. Quer dizer, porque os judeus e os samaritanos não usam os mesmos instrumentos. Não tocam nos mesmos instrumentos. Quer dizer, não usam as coisas que usam. Se um samaritano usa um copo, um judeu nunca usaria esse copo. Se um samaritano toca numa colher, um judeu nunca tocaria nessa colher. Você entende? Se um samaritano se assenta numa cadeira, um judeu nunca se sentaria nessa cadeira. Esse é o sentido. Quer dizer, os judeus evitavam não apenas os samaritanos, evitavam até tocar as coisas que foram tocadas pelos samaritanos, ou usadas pelos samaritanos, para não serem contaminados. E os rabinhos ensinavam ainda pior, que todas as mulheres samaritanas, sem exceção, assim era ensinado pelos rabinhos judeus, todas as mulheres samaritanas, sem exceção, eram impuras. Todas. Por isso ela fica assim. Como é possível que você, Senhor, que tu, Senhor, sendo judeu,
Fales para mim, que sou samaritana. Sou mulher. Isso já é inconcebível. Um homem falando para uma mulher publicamente. E segundo, eu sou samaritana. Você está me pedindo que eu dê de beber para você. Quer dizer, que eu use um copo que eu uso, que eu, uma samaritana, uso para você beber do mesmo copo. Irmãos, aqui nós estamos entrando na essência do Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo cruzou todas as distâncias que nos separavam dele para chegar até nós. Veja essa mulher, uma mulher samaritana, desprezada. Chegava no meio-dia a beber, a tirar água, porque ela mesma, dentro do seu povo, era desprezada. Não apenas era desprezada pelos judeus, não apenas era desprezada por ser mulher, mas também era desprezada por ser uma mulher de um tipo que até os samaritanos desprezavam. Mas nada disso importou para o Senhor. Ele foi para chegar até ela. E cruzou todas as distâncias geográficas, as distâncias raciais, as distâncias culturais, as distâncias, vamos dizer assim, de gênero, sexuais. Todas as distâncias que separavam ele dela, ele cruzou e ele chegou até ela. Por quê? Porque ele queria salvar essa mulher. Esse é o significado do Evangelho. Lá estávamos nós, longe, sem esperança, sem Deus, sem nada nesse mundo. Mas Ele veio até nós. Você pode ver a misericórdia dEle. Para chegar até nós, Ele não chegou como um rei poderoso. Ele não chegou como quem Ele realmente, né? O Deus Todo-Poderoso, condescendendo a falar conosco. Ele se aproximou da maneira mais simples possível. Chegou até ela como um homem cansado com sede. E a conversação começou não ele pedindo algo, não ela pedindo para ele, mas ele pedindo para ela. Mulher, eu tenho sede, você poderia me dar de beber? Você já viu a compaixão, o grande amor de Cristo por nós? Como Ele chega até nós, fraco, se fazendo como nós, se identificando conosco, com nossa miséria, com nossa fragilidade, com nossa fraqueza humana. Como Ele não chega desde a posição de, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, Ele sendo em forma de Deus. Não, Ele não chegou em forma de Deus para nós. Não chegou naquela glória sublime. Ele chegou na forma mais humilde, como um homem cansado e com sede, para falar com essa mulher. E assim Ele cruzou todas as distâncias, como o irmão Romeu nos falava ontem, como um bebê numa manjedoura. Totalmente desvestido de todo o seu poder, a sua realeza divina, a toda a sua glória. E começou a falar com ela. Essa mulher nunca imaginou quem que estava falando com ela. Ninguém poderia imaginar que um homem cansado com sede era o mesmo Deus, Criador de todas as coisas, sentado junto a um poço, falando com ela. Ai, irmãos, essa é a glória do Evangelho. Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Mas vestido da maneira mais fraca, mais parecida a nós. E aí falou. Veja que isso é uma grande lição de como chegar às pessoas com o Evangelho também. O Senhor Jesus foi o primeiro dos apóstolos, foi o primeiro dos evangelistas. Ele é o grande evangelista, Ele é o grande apóstolo. E Ele nos mostra como chegar com o Evangelho. Ele não chega como uma pessoa condescendente, mas Ele chega, se faz como um de nós. E desde a nossa própria fraqueza, Ele nos fala: mulher, você tem sede, tem água, porque eu preciso beber. Mas veja qual que é a ironia aqui, ou mais que a ironia, o mais profundo do sentido aqui. Ele tem sede, Ele se fez como nós, Ele se fez fraco, Ele se fez frágil, Ele experimentou a nossa sede para curar e calmar toda a nossa sede. Porque é isso que Ele vai fazer agora. Ele vai oferecer para ela a água que acalma a sede dela para sempre. Eu tenho sede, mulher. Você tem água.
Ela nunca imaginou quem que estava falando com ela. Agora, vamos ver aqui que tem uma revelação progressiva do Senhor. Pouco a pouco Ele vai revelando para ela quem que é Ele. Mas veja a ternura do Senhor. Veja a delicadeza do Senhor. Veja a graça do Senhor com ela. Veja como Ele, de uma maneira tão delicada, a mulher parece não entender nada. A mulher parece que não compreende nada do que o Senhor fala. Mas o Senhor pacientemente vai falando com ela, levando ela para a vida eterna. Uma mulher que ninguém mais apreciava. Uma mulher que ninguém mais teria se importado com ela. Mas Ele se importou. Ele foi apenas para ter um encontro com essa mulher em Samaria. E veja o que acontece. Respondeu-lhe Jesus, versículo 10. Aqui começa. Primeiro, dá-me de beber. Depois, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E veja como ele inverte a situação. É ele que tem sede, ele que pede água primeiro, mas, na verdade, você pode ver aqui, ele vai esquecer da sua sede. Não é que o Senhor deixou de ter sede, nem ter fome, mas o que importa para ele não é a sua necessidade. Veja como ele coloca a necessidade dessa mulher primeiro do que a sua própria necessidade. Ele não vai mais pedir água, porque agora o que importa é essa mulher. É você que precisa de água, mas da água que eu tenho. Se você soubesse, se apenas soubesse, é como se o Senhor falasse para todos os homens, se vocês conhecessem, se vocês soubessem o que é o dom de Deus, qual é o dom de Deus? A graça, o presente de Deus para a humanidade, que é Ele mesmo. E quem é realmente que está aqui assentado com você, falando com você e que te pede? Dá-me de beber. Ah, se você soubesse, tu lhe pedirias a Ele, e Ele te daria água viva. Água viva. Agora, para um habitante das regiões desérticas, onde ela morava, a água viva era uma coisa muito importante. A mulher não entende o que ele está falando, entende o significado da água viva. Água viva, no sentido literal, significa a água que brota, ou flui da terra espontaneamente, um manancial. Isso era água viva. O poço é uma coisa onde você precisa cavar lá no fundo, e lá no fundo encontrar água, e tirar ela com muito esforço, dia após dia, com um balde, alguma coisa assim. Isso é um poço. Água lá no fundo. Esforço humano, trabalho humano. Mas um manancial, a água viva, é uma água que brota pelo seu próprio poder da terra, sem esforço humano. Você apenas precisa pegar ela e beber dela, mas sem fazer qualquer esforço. Por isso, imagina o que seria para uma pessoa numa zona tão desértica, onde a água é tão escassa e um bem tão valioso, que alguém falasse: eu sei onde você pode conseguir água viva, um manancial de água. Ele imaginou imediatamente um manancial de água literal. Mas claro, o Senhor não está falando de um manancial de água literal. Mas esse é o sentido primeiro da água viva. Por isso, a conversação continua assim. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar. Você não tem nada, instrumento para tirar a água. E o poço é fundo, profundo. Onde, pois, tens a água viva? Porque essa mulher, como todos os habitantes dessa região, veja que sim, vamos ler o 12 para entender todo o contexto. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ele está dizendo o seguinte: olha, nós estamos morando aqui nessa terra desde o tempo de Jacó. O nosso pai Jacó. Veja que ela chama nosso pai Jacó, porque os samaritanos se consideravam assim mesmos descendentes também de Jacó. Mesmo que eles fossem um povo misturado, o orgulho deles era que eles também tinham sangue de Israel, de Jacó. O orgulho da sangue também. Então, ela diz: você é maior que o nosso pai Jacó? O nosso pai Jacó, o grande patriarca que
tinha as promessas de Deus, que tinha a aliança das promessas de Deus, esse grande Pai de nós, de todos nós, Ele nos deu esse poço. Ele não tinha água viva para nos dar. E você tem água viva. Por muitos anos, mais de 1000 anos, nós temos morado nessa terra e nunca achamos esse manancial que você está falando. Será que você é maior que Jacó? É isso que ele está falando. Ele está pensando ainda em água material. Você lembra que nós falamos que no Evangelho de João sempre existe essa espécie de nível diferente de compreensão? O Senhor sempre está falando numa linguagem espiritual e as pessoas entendem tudo num nível ainda material, humano. Então a mulher está pensando na água de Jacó. Mas todas as coisas que ela fala têm um sentido espiritual. E por isso João coloca aqui. O que significa Jacó? Por que o poço de Jacó? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Essa expressão aparece várias vezes no Evangelho de João. Veja o que diz o capítulo 8. Versículo 53. Agora os judeus discutindo com o Senhor. Eles dizem: és tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? A mesma pergunta, mas agora referida a Abraão. A mulher pergunta: você é maior do que Jacó? E os judeus perguntam para ele: você é maior do que Abraão? E no versículo no mesmo versículo 53, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Irmãos, para os irmãos que conhecem a Escritura, então, o que significa Jacó? Por que o poço de Jacó aqui aparece nesse lugar de destaque? E que significado tem o poço de Jacó? Na Escritura, Jacó é o terceiro dos patriarcas, como os irmãos sabem. O primeiro patriarca é Abraão, o segundo é Isaac e o terceiro é Jacó. E a palavra Jacó, o nome de Jacó, é um nome que ele tem de forma natural, um nome que foi dado para ele quando ele nasceu. Você lembra por quê? Porque no ventre de Rebeca havia gêmeos, 2 gêmeos. Um deles era Esaú e outro era Jacó. E então os gêmeos saíram no momento do parto. E Esaú saiu primeiro, mas Jacó saiu agarrado do pé, vamos dizer assim, do seu irmão Esaú. Quer dizer, como se ele quisesse tirar para baixo Esaú e sair ele primeiro. Esse era o sentido. Como se ele estivesse puxando de Esaú para evitar Esaú sair primeiro e ele sair primeiro do que Esaú. Jacó. E então por isso ele foi chamado de Jacó. Jacó, que significa aquele que puxa do pé do calcanhar. Não sei qual é a expressão em português, mas aquele que está puxando com a intenção de substituir, de tomar o lugar do outro. E por isso vem a significar também aquele que engana, aquele que usurpa, o enganador. Jacó. E de alguma maneira, essa vem a ser a característica do seu caráter. Quando você começa a estudar a vida de Jacó, você vai ver, esse é o caráter dele, realmente. Ele sempre vai procurar usurpar, tomar o lugar do seu irmão. E de fato fez. Ele roubou a primogenitura, enganando a seu pai Isaac. Roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. E ganhou para ele. Porque a primogenitura significava herança, primeiramente a herança dos bens do pai. O primogênito herdava a maioria dos bens e o outro herdava pouco. Mas também porque ele pensava que a herança espiritual do seu pai era uma coisa boa para ele. Lembre que Isaac tinha as promessas de Deus. E ele queria também essas promessas para ele. Mas a sua mente era muito carnal. Ele não tinha uma ideia espiritual das promessas de Deus. Mas mesmo assim ele ambicionava tudo para ele. Ele queria tudo para ele. E para isso ele estava disposto a usurpar tudo, enganar, tudo mais. Os irmãos lembram dessa história. Mas isso começou a passar a conta para ele. E quando ele enganou Esaú, Esaú decidiu matar seu irmão, em vingança.
quando roubou a primogenitura. E ele teve que fugir. Os irmãos lembram a história? Fugiu lá, longe, na terra de Labão, o seu tio. Lá ele apaixonou por Raquel, mas foi enganado e casou com Leia. Depois trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. E aí foi aquela luta com Labão, e ele foi enganado muitas vezes por Labão, e começou a coletar tudo o que ele tinha semeado. Finalmente ele teve que fugir de Labão também, voltar para a sua terra, depois de 14 anos. Eu tinha uma família, filhos, Raquel, Leia, tudo mais. E então, quando ele voltava, sendo ainda esse Jacó, mas já sendo tratado pelo Senhor, sendo ainda esse Jacó, ele, voltando, soube que seu irmão Esaú, aquele que ele tinha enganado, estava indo para receber ele com 400 homens armados. E então o medo, o terror se apoderou dele. Agora vou pagar tudo o que eu fiz contra meu irmão. E foi tanto o medo dele, tanto o terror dele. Ele viu finalmente, se viu alcançado por todos os seus enganos, pela sua natureza enganosa. E ele não conseguia fugir mais disso. O Senhor fechou todos os caminhos dele. E ele, ainda usando a sua astúcia humana, começou a enviar presentes, assim aos poucos, a seu irmão, para de alguma maneira apaciguar o seu irmão, mas o irmão continuava vindo com 400 homens. Chegou um momento em que ele desesperou. Fez passar a toda a família, cruzando o ribeiro de Jacó, e ficou para trás sozinho, com um acampamento de anjos que estava aí. Ele foi buscar ajuda em Deus. Você lembra essa história? E lutou uma noite inteira com um varão. Lutou, se agarrou desse varão, suplicou, chorou. E finalmente, quando raiava o dia, aquele varão falou para ele: me solta, porque o dia está chegando. E ele chorou, falou: não, eu não te deixarei se tu não me abençoas. E nesse momento, essa vontade tão forte dele, essa natureza tão forte dele foi quebrada. Porque o anjo tocou aqui na sua cadeira, na sua força humana, e quebrou a sua força humana. Como o irmão Washmani o descreve também no seu livro, um livro dele. Quebrou a sua força humana, e nesse instante esse homem foi transformado, quebrado para sempre. E Deus falou com ele: qual é o teu nome? Jacó. Não. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque você lutou com Deus e venceu. Mas veja a ironia, ou a profundeza disso. Ele venceu quando foi derrotado. Ele venceu quando foi quebrado. Ele venceu quando se rendeu. Ele sempre lutou. A sua força de vontade, a sua natureza humana era tão forte. Ele era tão capaz, tão hábil nele mesmo, tão seguro dele mesmo. A sua carne era tão forte, a sua confiança nele mesmo era tão forte. Ele sempre conseguia sair conseguir o que ele queria. Mas agora tudo acabou. Todos os seus recursos terminaram, toda a sua força terminou. Ele não tinha mais nada o que fazer. E a única coisa que ficava para ele era agarrar-se de Deus e rogar Deus a ajudar ele. E quando ele foi quebrado, então ele venceu. Porque a nossa derrota, diz o irmão Washmani, é o que vence a Deus. Então Deus, e ele foi quebrado, e então ele foi transformado, e o seu nome foi trocado. E Deus falou para ele: não se chamará mais teu nome Jacó, mas agora serás Israel, que é um príncipe de Deus. Agora, vamos voltar para a história da mulher samaritana. O Senhor chegou lá, aí está aquele poço de Jacó. E a mulher disse: você não tem como tirar água desse poço, ele é fundo. E acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Quer dizer, lembra aquela história de Jacó, aquele homem, naturalmente falando, forte, seguro, mas também com um caráter corrompido. Então, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Irmãos amados, o poço de Jacó representa a nossa vida humana, natural, caída, contaminada, deturpada pelo pecado.
Isso é Jacó. E essa natureza humana é como esse poço. Você sempre voltará a ter sede. Sempre voltará a ter sede. O melhor da natureza humana, os melhores logros da natureza humana, as melhores coisas que você pode conseguir, construir, edificar, você sempre voltará a ter sede. Essa mulher era como aquele poço de Jacó. A sua sede nunca terminava. Porque o melhor da natureza humana sempre tem essa característica. Nunca consegue saciar realmente a nossa sede. Essa mulher, veja o que diz aqui. Aquele, porém, versículo 14, diz o Senhor, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A natureza humana, então, representada aqui pelo poço de Jacó, representa a vida dessa mulher. Você pode ver o que acontece com essa mulher. Quando essa mulher diz, então, Senhor, versículo 15, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu à mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa mulher foi tantas vezes a buscar água do poço da vida. Veja, 5 vezes buscou água num marido e nunca foi saciada. E ela teve que trocar de marido uma. Não sabemos por quê. Pode ser porque algum deles morreram. Pode ser que alguns deles, segundo a lei de Moisés, ela foi rejeitada por algum marido, divorciada, recebeu aquela carta de divórcio. Não sabemos. Mas o fato é que ela foi a buscar tantas vezes água ao poço da vida, ao poço de Jacó, ao poço dessa vida humana, e nunca conseguiu saciar a sua sede. Buscou num matrimônio, buscou em outro, buscou em outro, buscou em outro, buscou em outro, e ainda continuava a ter sede. Porque esse é o retrato da vida humana, irmãos e irmãos. Pessoas buscam saciar a sua sede nos negócios, outros procuram saciar a sua sede nas riquezas, outros procuram saciar a sua sede na família, nos filhos, na descendência. As pessoas buscam saciar a sede naquele poço de Jacó. Mas sempre a sede continua aí, nunca se sacia. Porque nós não fomos criados para sermos saciados por essa vida. Então, quanto mais buscamos saciar a nossa sede nessa vida, sempre voltaremos a ter sede. Agora, essa mulher era samaritana. E os samaritanos eram pessoas religiosas, como vamos ver a continuação. Também tem pessoas que buscam saciar a sua sede na religião. Mas sempre continuam a ter sede. Porque nada nessa vida, nada desse mundo pode saciar a sede da nossa alma. Mesmo que busquemos desesperadamente, nunca será saciada. E por isso o Senhor tem que confrontar ela. Você já buscou? Já vem no poço? Esse poço é uma metáfora da sua vida. Você já veio tantas vezes e continua vindo. E ainda é uma mulher que tem falhado em todas as áreas da sua vida. É uma mulher desprezada. E continua vindo. E agora mesmo você está buscando ainda num outro poço, num outro marido. Mas esse que agora você tem, na verdade, não é seu marido. Agora, o que resulta tão interessante, irmãos, é que essa mulher, agora, nesse instante, está vivendo em pecado. Os outros eram maridos. Esse agora não é marido. É uma mulher adúltera. Mas o Senhor nem fala dessa maneira. Ele não acusa ela, ele não condena a mulher. Apenas simplesmente declara o fato. Por quê? Porque o Senhor o que quer é que ela perceba a sua profunda necessidade. A sua profunda condição desesperada. O Senhor quer que ela reconheça que ela precisa da água que Ele, e apenas Ele, pode lhe dar. Por isso Ele se aproxima dessa maneira com tanta ternura, com tanta graça, com tanto cuidado para ela. Ele não vem para condenar ela. Ele conhece exatamente qual é a condição dela, mas Ele vem para salvar ela. E por isso Ele não condena.
Claro, para não sermos salvos, precisamos reconhecer quem somos realmente. Precisamos reconhecer que somos pessoas famintas, pessoas sedentas, pessoas que não temos nada. Por isso a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito. Aqueles que sabem que são pobres, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua necessidade total. Esses são bem-aventurados. Não porque a pobreza e a necessidade nelas mesmas sejam uma bem-aventurança. Não. É porque deles é o reino dos céus. É porque eles podem receber a salvação, e a glória e a graça do Evangelho. Essa mulher então está aí, vazia, sem nada. O Senhor chega para ele e diz assim: aquele, porém, quem beber desta água, tornará a ter sede. E assim com a água da vida humana, de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, água que ele pode providenciar, essa água que é a sua própria vida, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a rogar para a vida. Eu vou colocar dentro de você uma fonte de água. Você imagina isso? Não apenas um pouco de água, não apenas um balde de água, não apenas um gole de água. O que vou colocar, o que vou te dar é uma fonte, uma manancial de água dentro de você que nunca parará de fluir. E por isso saciará para sempre, eternamente, a tua sede. Então, a vida que Ele nos dá, o vinho que Ele nos dá, é um vinho que Ele coloca dentro de nós pelo seu Espírito Santo. E se torna uma fonte, se torna um manancial que pode fluir constantemente para saciar toda a nossa sede, para sempre. Então, por isso a mulher diz: então, Senhor, dá-me de beber dessa água. Eu quero essa água, ainda pensando em termos materiais. E por isso ele chama, ele diz para ela: vê, busca teu marido, porque a necessidade dela não é física, não é uma sede física, porque ela precisa curar a sua sede espiritual e ser confrontada com a sua condição de pecado para ser salva. E quando ele revela para ele a sua verdadeira condição, acontece uma mudança na conversação, que é muito interessante. Veja, versículo 19. A mulher, então, quando escuta isso e percebe que o Senhor conhece ela e tem um conhecimento sobrenatural dela, a mulher disse para o Senhor: Senhor, vejo que tu és profeta. Às vezes, irmãos, você já viu o que acontece quando nós estamos falando com alguma pessoa de coisas espirituais? As pessoas saem com perguntas teológicas. Nunca viu isso? Você está falando de uma coisa importante, espiritual, e o irmão vem e faz uma pergunta teológica. Uma dúvida teológica que ele tem por aí nunca foi respondida. Já aconteceu comigo, acho que com o Romeu e muitos irmãos assim tem acontecido. Certa vez eu estava compartilhando a palavra do Senhor sobre um assunto da vida do Espírito, e eu estava falando isso, e um irmão veio falar comigo quando terminei de falar, e pensei: ele vai fazer-me alguma pergunta sobre aquilo que eu falei. E falou: irmão, eu tenho uma pergunta muito importante. Sim, irmão, fala. Irmão, de onde tirou Caim a sua esposa? Bom, aconteceu isso com algum de vocês? Está vendo? As pessoas se tornam teológicas. Então, é um profeta. Então, agora sim vou fazer a pergunta que eu sempre quis fazer. E a mulher se tornou teológica. Mas mesmo assim o Senhor conseguiu pegar aquele interesse teológico que parecia que estava fugindo para outro assunto, porque também ela, vamos dizer assim, confrontada com a sua realidade, com a sua verdadeira condição. O Senhor revelou a sua verdadeira situação. Você é uma mulher que está na fraqueza máxima. Você é uma mulher vazia. Você é uma mulher sem nada. Você é uma mulher que precisa de tudo, e eu tenho água para você. E então ela mudou de assunto rapidamente. Senhor, você me parece que você é um profeta. Então, eu tenho uma pergunta para o Senhor. Vocês, os judeus, dizem que nós temos que adorar naquele monte, quer dizer, Jerusalém, o templo de Jerusalém, que é aí onde está o lugar de adoração. E nós dizemos que devemos adorar nesse outro monte, que é o Monte Gerizim, que já falamos. Quem tem a razão, Senhor? Grande pergunta.
Por quê? Porque esse era dos, vamos dizer assim, uns centros teológicos de discussão, de diferença entre os judeus e os samaritanos. A salvação se perde ou não se perde, Senhor? Você faria essa pergunta para o Senhor? Acho que alguns de nós faríamos isso, não? O Senhor está aqui, vamos fazer a grande pergunta. A salvação se perde ou não se perde? O Senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Esse tipo de perguntas, que nós achamos muito importantes, mas não são importantes, irmãos. Estamos desviando o assunto. O que é importante é Ele, a sua vida em nós, a fonte de vida que Ele coloca dentro de nós. Imagina, Ele está dizendo, eu vou colocar dentro de ti uma fonte de vida eterna. E Ele muda de assunto, mas será que um monte de Jericinho, um monte... Uma fonte de vida, irmãos amados. Você já pensou nisso? Que Ele pode colocar e Ele prometeu colocar em nós essa fonte de vida eterna, de água de vida. Que você nunca mais vai ter que ir na fonte de Jacó, no poço de Jacó, no poço dessa vida. Nunca mais vai ter que ir buscar saciar a sua sede no trabalho, nos negócios, na glória desse mundo, nas riquezas desse mundo. Tudo isso é nada. Tudo isso nunca termina com a nossa sede. Você vai ter dentro, uma fonte que vai acalmar a sua sede para sempre. Uma mulher diz não. Qual que é a questão teológica aqui? E o Senhor pacientemente responde. Olha, disse-lhe mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela está perguntando onde é o lugar onde se deve adorar. Nem em Jerusalém, nem nesse monte, Gerizim, adorareis o Pai. Vós adorais, diz para os samaritanos, vós, aí os samaritanos, o que não conheceis. Quer dizer, vós os samaritanos, vocês têm uma religião sem fundamento. Uma religião inventada por vocês. É isso que está falando o Senhor, fala a verdade para ela. E nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque foi Deus que revelou para Salomão onde edificar aquele templo. Um templo edificado segundo a revelação de Deus. Nós sabemos o que estamos adorando. Deus falou conosco. Porque a salvação vem dos judeus. Deus fez uma aliança com os judeus. Mas isso já não importa mais. Por quê? Porque vem a hora. E já chegou. E volta para o assunto. Volta para o assunto dele. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor volta para o mesmo assunto. No capítulo 3, o Senhor nos fala de a necessidade de nascermos de novo, do alto, um novo nascimento, uma regeneração pelo Espírito de Deus, onde o Espírito vem a morar no nosso espírito, regenera o nosso espírito, vem habitar o nosso espírito e nos concede uma nova vida, uma vida do Espírito. Deus faz habitação em nós pelo seu Espírito e nós temos que nos render, nós temos que abdicar do nosso eu, da nossa soberania, para Ele se tornar o soberano e conduzir toda a nossa vida. E sermos levados pelo vento, conduzidos pelo vento do Espírito Santo de Deus. E isso nos introduz no reino de Deus, na vida eterna. Agora no capítulo 5, ele nos diz que esse Espírito Santo que vem morar em nós é uma fonte de vida, que salta, que pula para a vida eterna, que flui para a vida eterna. Quer dizer, não é uma coisa, não é uma quantidade pequena, não é uma coisa como se for um poço detida aí. Mas uma vida que vai fluir, vai crescer, vai continuar. Crescendo e crescendo, se nós permitimos, se nós cooperamos com Ele. É muito importante entender isso, como o irmão Romeu ontem nos falou. O Espírito flui e continua a fluir na medida que nós cooperamos com Ele. Por isso é tão importante o que diz Paulo na carta aos Efésios, não contristeis,
Não entristezcais ao Espírito Santo de Deus. Quer dizer, não façais com que ele seja constrangido, detido. Porque quando nós constrangimos o Espírito Santo, ele deixa de fluir para a vida eterna. Nós precisamos cooperar com ele. Isso não é automático. Por isso vem essa segunda parte, que vamos dizer assim, que completa a primeira. Sim, ele é uma fonte dentro de nós. Sim, ele é uma fonte que salta para a vida eterna. É uma vida que ele coloca no nosso espírito primeiro e que daí começa a fluir para invadir, para transformar a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E ainda o nosso corpo será transformado finalmente por essa vida. Mas ele flui na medida que nós cooperamos com ele. E se nós não cooperamos com ele, ele para de fluir. E isso é muito importante entender. Por isso a segunda parte, Deus busca, que coisa? Adoradores. O que são adoradores? O que é um adorador? E isso que ele está buscando, diz o Senhor Jesus. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, a adoração de Deus estava, vamos dizer assim, restrita a um sistema religioso, de sacrifícios, de sacerdócio, de muitas coisas externas. Se você queria adorar a Deus, não era tão fácil. Você não podia entrar na presença de Deus diretamente. Apenas um sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, levando o sangue do sacrifício, da expiação, e entrar nesse lugar, e ainda com muito temor e tremor, porque podia morrer aí dentro. Isso significava que não estava aberto o caminho para ter comunhão com Deus, para estar na presença de Deus. Era impossível. O que as pessoas podiam fazer era levar um sacrifício, uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa, uma oferta de ação de graças, um holocausto. Mas tudo era externo. Não existia verdadeiro relacionamento com Deus. O caminho para o lugar santíssimo estava fechado. Mas, mulher, eu te digo, de fato, o caminho está aberto. Porque Ele está aí, o Deus do céu, o Deus da glória, a Shekinah de Deus está aí falando com ela. Você já viu? E não está no templo, e não está no Monte Gerizim, está aí falando com ela. Vem a hora, e já chegou. Vocês não precisarão mais adorar Deus num lugar específico, sagrado. Os templos sagrados já não existem mais. Os santuários sagrados não serão mais necessários. Esse templo era apenas uma figura. Agora, o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo. Então, nós precisamos ligar. Uma fonte dentro de nós, que flui para a vida eterna. Uma fonte dentro de nós que flui. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Quer dizer, o verdadeiro santuário. Porque, como ele diz, o santuário era ele mesmo. Agora, o verdadeiro santuário será o nosso espírito. Cada um de nós se tornará um pequeno santuário de Deus. Imagina, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Agora, claro, num sentido restrito, cada um de nós se torna um pequeno santuário. Com uma medida, mas todos nós juntos nos tornamos o santuário de Deus, a igreja de Deus. E então, onde nós estamos, está Deus. Onde nós estamos, está a presença de Deus. Cada um de nós se torna, então, esse santuário. E já não precisaremos mais, não precisará mais de um santuário exterior, externo, físico, material, onde cada ano nós temos que subir para adorar Deus. E isso é o que vai acontecer, diz o Senhor de agora em diante. Veja, vamos continuar lendo. Diz, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque este é o Pai, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está buscando esses adoradores, diz o Senhor Jesus. Agora,
eu quero me deter aqui. Por que Deus busca adoradores? A palavra grega aqui, adorar, especificamente aqui nesse versículo, significa prostrar-se sobre os joelhos, proskineo. Às vezes se usa outra palavra, como quando Paulo diz, nós adoramos Deus em espírito, aí em Filipenses, a palavra aí é latreia, que significa adorar e servir, no culto a Deus. Mas aqui é prostrar-se ante Deus, de joelhos, no sentido de total rendição a Deus, de total reconhecimento de quem é Deus. Verdadeiros adoradores. Por que Deus busca adoradores? Por que Deus busca pessoas que se prostrem ante Ele e adorem Ele? Adorar significa reconhecer, exaltar, com os nossos lábios, com o nosso corpo, com a nossa vida inteira. Reconhecer quem é Deus, declarar quem é Deus. Por que Deus busca adoradores? Você já pensou nisso? Quando Paulo escreve a carta aos Efésios falando do propósito eterno de Deus em Cristo, como já nos foi falado, ele diz que tudo isso finalmente é para alabar o louvor da sua glória. Que esse é o alvo final de tudo, o louvor da sua glória. Ou o louvor da glória da sua graça. A meta final do universo, o alvo final do universo, é o louvor da sua glória. E por isso no livro de Apocalipse, capítulo 4, você pode ver, depois que aparece o trono de Deus lá, e se revela a glória desse trono, todos os seres criados adoram a Deus. O louvor da sua glória. Por que Deus busca adoradores? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes na minha vida cristã. Porque às vezes nós projetamos sobre Deus a nossa própria humanidade. Imaginamos um Deus muito humano. E claro, seria muito ruim seria muito errado para nós buscar adoração, reconhecimento, glória. Não tem sentido buscar o louvor de outros. Isso é uma coisa muito ruim para um homem. Por que Deus busca ser adorado? Você já pensou nisso? Será que Deus precisa ser adorado? Será que Deus precisa, para Ele ser, vamos dizer assim, pleno, do reconhecimento, da adoração, do louvor das suas criaturas? Deus não precisa de nada. E o nosso louvor e a nossa adoração não acrescenta nada à plenitude e à perfeição de Deus. Nada. Ele não recebe nada de nós que acrescente a sua glória, a sua perfeição. Nada. Não que nós acrescentemos glória a Ele. Nunca acrescentamos glória a Ele. Isso é impossível. Mesmo que nós falássemos da glória dele por toda a eternidade, o que nós falarmos, o que nós confessarmos, o louvor que nós podemos dar a Ele, ainda por toda a eternidade, será inferior à verdadeira glória dele. Porque a sua glória é infinita. E nunca o finito que somos nós, criaturas, poderá expressar a sua infinitude. Então Ele não precisa da nossa adoração, não precisa do nosso louvor, mas fomos criados para o louvor dele e a adoração dele. Por quê? Deus busca adoradores. Veja, o destino final do universo é a adoração de Deus. Por quê? Ele nos criou para sermos seus filhos, mas finalmente para quê? Para o louvor da sua glória. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não somos um centro da criação de Deus. Porque nós não somos porque a obra de Deus não está centrada em nós primeiramente, senão em Deus mesmo. E o prazer de Deus é criar e encher as suas criaturas da sua glória. Esse é o prazer de Deus, porque Deus quis fazer isso. Pela vontade, apenas pela vontade sua, pelo prazer da sua vontade. O prazer dele é criar, amar e se doar às suas criaturas. E que as suas criaturas possam conhecer a sua glória, se encher da sua glória e participar da bem-aventurança eterna, até a medida em que são criaturas, da sua glória eterna. Porque Deus é amor, porque Deus é graça infinita. E como nós podemos participar da glória de Deus? A maneira suprema em que nós participamos da sua glória é através da nossa adoração. Deixa eu explicar por quê. Nós temos duas visões da adoração de Deus lá no céu.
A primeira visão está em Isaías capítulo 6, a segunda está em Apocalipse capítulo 4. Na visão de Isaías capítulo 6, diz Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, sublime. Lembra disso? E por acima dele havia serafins. E esses serafins falavam um para o outro. Veja bem, eles falavam um para o outro. E falavam um para o outro. E falavam: santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E isso fazem aquelas criaturas celestiais. É um quadro de adoração celestial e eterna. A palavra serafim, no hebraico, significa ser de fogo, ser ardente. E eles são os seres, vamos dizer assim, mais altos na hierarquia das criaturas. Entre todas as criaturas, as mais altas, as mais sublimes, as mais poderosas são os serafins, os querubins, que estão aí olhando eternamente, contemplando eternamente a glória de Deus. E eles, as mais altas de todas as criaturas, foram criados para o quê? Para adorar eternamente a Deus. E essa é a felicidade deles. Essa é a bem-aventurança. Então, quando eles contemplam a glória de Deus, eles se acendem de amor por Deus. Eles são como fogos ardentes de amor por Deus. Isso significa o nome deles. E eles então contemplam essa glória e eles ficam cativados eternamente por essa glória. E só assistem para declarar e contemplar essa glória. E isso nos fala do propósito supremo de toda a criação. Não existe nada mais grande, mais sublime, maior do que conhecer e contemplar a glória de Deus. Não existe. Toda a beleza que nós contemplamos nessa vida, todas as coisas boas que nós vemos nessa vida, experimentamos nessa vida, não são apenas ecos da verdadeira beleza que é Ele, da verdadeira formosura que é Ele. E o privilégio das criaturas contemplar essa glória. É um grande privilégio apenas ter um acesso a essa glória sublime. Quando os seres ardentes, que são os serafins, contemplam essa glória, são cativados por essa glória. Irmão, se nós pudéssemos apenas olhar um pouquinho dessa glória, seríamos fulminados, claro, mas vamos supor que podemos. Apenas contemplar um pouquinho dessa glória. Como diz Paulo, eu fui levado para o terceiro céu e eu vi coisas que não é dado para um homem expressar. Se nós pudéssemos apenas isso, nunca mais que desejaríamos sair dessa glória. Nem poderíamos, nem queríamos sair nunca. Como eu com os serafins. Porque é a beleza suprema, é a glória suprema. Nada mais grande do que isso, nada mais magnífico do que isso. E Deus busca adoradores para isso. E para isso que Ele nos faz seus filhos. E para isso que Ele nos dá a vida do seu Filho. Para isso que Ele nos dá a vida eterna, para nos tornarmos adoradores. E então, acontece o seguinte: quanto mais o contemplamos, quanto mais da sua glória contemplamos, quanto mais da sua glória declaramos com os nossos lábios, mais dessa glória entra em nós, mais dessa glória se faz parte de nós, mais dessa glória nos transforma, mais dessa glória se nos participa, mais dessa glória nos refletimos. É por isso que Ele busca adoradores. Então, irmãos, esse é o nosso chamamento. Se houver um chamamento maior do que esse, não existe. Esse é o nosso supremo chamamento, contemplar eternamente a glória de Deus na face do seu Filho Jesus Cristo. E sermos transformados. Não somos como esses cristais opacos, as pedras preciosas. Os cristais são cristais opacos. Eles não têm luz neles mesmos. Os diamantes, os safiras, os rubis, não têm luz neles mesmos. Mas tem uma qualidade. Quando eles recebem luz, o que acontece com eles? Eles refletem essa luz de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, é como se a luz que entra neles se pudesse
manifestar com maior glória ainda, manifestar ainda mais os matizes dela. E todos nós somos chamados a sermos essas pedras preciosas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quando contemplamos a glória de Deus, recebemos a luz de Deus, nós refletimos essa luz de uma maneira única e maravilhosa. Para isso nós fomos criados, para louvor da sua glória em nós. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, como disse Santo Agostinho, Tu nos criaste para Ti. Nos criaste para sermos Teus filhos, para conter a Tua vida e a Tua glória, para nos tornarmos essas pedras preciosas que são capazes de receber e refletir a Tua luz, a luz da Tua glória, de uma maneira única e maravilhosa. Cada um de uma maneira diferente, num matiz diferente, mas cada um refletindo a Tua glória. Mas isso nunca acontecerá se nós não tornarmos adoradores. Adoradores, como aqueles serafins que existem eternamente para contemplar e declarar a Tua glória. Que nós possamos nos tornar esses adoradores, que exigimos como o foco principal de conhecer, contemplar e declarar a Tua bendita glória no Teu Filho Jesus Cristo. Amém.